Olá, sejam bem-vindos a mais um Cassete Estragada. Hoje estou eu, Adriano do Cabo Cinético, com Álvaro do Sem Bilhete. Olá, olá! Muito obrigado, Adriano, por me convidares mais uma vez para um podcast que é nosso. Mas olha, o tema deste episódio foi escolhido por ti. Exatamente, hoje vamos falar de um dos meus filmes favoritos da Disney, Atlântida e o Continente Perdido. É um dos teus favoritos, mas eu acho que não é um dos favoritos da própria Disney. Epá, não se pode ter tudo. Aliás, juntamente com o Planeta do Tesouro, eu acho daquela época, como é que chama-se esse momento da Disney? A Renascença da Disney? Exatamente, eu acho que foi dos melhores, juntamente com o Planeta do Tesouro. Epá, escolheste logo os fracassos, por assim dizer. Fracassos, digo financeiramente, não é? Obviamente. Só que depois também podemos pensar dentro deste espectro, também temos o Kanai Koda, que eu acho que até vendeu alguma coisa. Mas eu não gostei muito desse filme, para ser sincero. Tanto que eu não me lembro de grande parte. Mas é assim, da Renascença da Disney, eu gosto da Atlântida e do Planeta do Tesouro, mas por acaso eu gosto mais de outros filmes anteriores. Tipo A Pequena Sereia, que começou essa renascença deles, e A Bela e o Monstro. E o Corcunda de Notre Dame também. Eu gosto muito destes filmes, mas eu lembro-me de ter visto mais vezes o próprio Atlântida. Eu estava constantemente a rebobinar a cassete e deve ser das minhas cassetes mais gastas. Não chegaste a ir ver o filme ao cinema? Não, cara Adriano. Eu morava numa zona onde só tinhas o cinema cultural, onde os cinemas só chegavam meses, às vezes anos, depois de saírem nos cinemas cá. Então quase tudo o que tu vias acabava por ser em VHS. Cassete. Exatamente. Tive muitas poucas experiências a nível de cinema, até acabar por vir para a cidade. Para mim ir ao cinema era quase um luxo, estás a ver? Era uma vez num ano e era raro. E na altura eu lembro-me que era um filme, lembro-me que havia sessões para a minha escola durante o meu primeiro ciclo, em que às vezes maioritariamente escolhiam esse filme para passar no Cinema Cultural de Vasco. Que engraçado. O filme era popular lá, então. Não sei se era popular, mas eu gostava imenso do filme, pelo menos. Eu não sei como é que foi em termos de quanto dinheiro é que fez cá em Portugal, mas cá sempre me deu a crer que o filme tinha sido relativamente popular. Tanto que eu, quando era pequeno, eu às vezes ia tipo ao McDonald's e, tal como muitas crianças, eu queria era também saber dos brindes. Sim. E não sei se te lembras, mas McDonald's tinha durante bués anos brindes que eram da Disney. E eu lembro-me que só houve duas situações em que os brinquedos esgotaram, que foi com o À Procura de Nemo e com a Atlântida. Olha, eu por acaso não sabia disso. Isto pode não ter nada a ver com o sucesso do filme, pode ter sido só uma situação só pessoal. Um problema de stock. Só um problema Exato, de stock, por exemplo. também. Podem só pensar, ninguém vai querer esta porcaria, vamos só fazer 500 unidades, mas na realidade 1000 pessoas queriam. É assim, eu se calhar gostei muito do filme porque eu identifiquei muito com o protagonista, com o Totó. O Milo, não é? O Milo, exatamente. Identificava-me e a forma como ele se supera ao longo da história, a forma como o Totó se chega à frente e que diz: chega de levar porrada, estás a ver? Chega de ser sempre fazerem tudo o que querem de mim. E durante o filme todo, para mim, acaba por ser um pouco disso. Querer seguir o seu sonho e está constantemente a ser travado. E como usa o seu conhecimento também para ganhar o dia. E para ganhar uma namorada. Desculpa lá, Princesa Kida para mim é uma das minhas favoritas, pá. Por causa do desenho. E também, mas era violenta, pá. Ela faz um pouco lembrar, agora pensando de repente, um pouco a Princesa Mononoke, não? Em termos de ser uma pessoa agressiva. E se formos pensar mais ou menos de quando foi lançada, até é bem possível que a Disney se tenha inspirado nela. É possível, sim. Eu não acho difícil. Sim, eu acho que o Atlântida, se não me engano, por acaso tinha tirado ou tinha-se inspirado em elementos de alguns filmes da Ghibli, como o Castelo no Céu, que o nome original ainda por cima é Laputa, o que é bem lixado para o mercado português. E todo o latino, né? Exato. Vai lá meter esse filme na Itália. Mas eu lembro-me perfeitamente. E como eu disse, foi o filme que eu vi mais vezes. E porque de facto eu gostava de como o Milo progredia ao longo da história.
Aliás, eu até de forma mais... Eu gostava de ver uma série sobre a própria Atlântida. Se houvesse alguma adaptação em live action, gostava que esta fosse em série, porque eu acho que eles conseguiram usar bem o tempo que tinham de filme e mostrar a viagem toda. E há períodos que eu gostava de ver mais. Eles caem no oceano e a trilha sonora, acho que encaixa perfeitamente. E eu gostava de ver em formato de série, porque eu gostava de ver mais deles andarem pelo mar à procura da Atlântida, deles a entrarem na gruta que é a entrada para a Atlântida. Teria sido fixe se tivessem feito aquela série de desenhos animados que tinham planeado fazer da Atlântida. Eles só fizeram 3 episódios. Que depois ficou Atlântida, o regresso de Milo. Mas a ideia até era interessante. Acho que online até costumam mandar vir com esse filme. O problema para mim do filme é que o filme não foi pensado para ser um filme. Okay? Exato. Mas montes de filmes, tipo sequelas diretas para cassete da Disney, eram assim. Não planeavam fazer propriamente um filme, planeavam uma série e depois juntavam esses episódios lá. Mas acho que esse não foi o único. Eu não me lembro de mais nenhum. Eu lembro-me da Cinderela 2 ser também uma compilação de pequenas histórias. E dava a crer que aquilo poderia ser para uma série. E o outro que me lembro é quase uma compilação de episódios também, que é o Stitch, o filme. Que aquilo foi basicamente o episódio piloto para toda a série da Lilo e Stitch. O Stitch, o filme, é o primeiro filme de todos, não é? Sim, é aquele que começa aquela cena deles precisarem de capturar os primos todos do Stitch. Então é a sequela onde tem o elétrico, né? Exato. Esse é um bocadinho. No entanto, esse filme onde mostra a procura da segunda experiência, estás a ver? É contínuo. Deste o exemplo da Cinderela, mas eu não me lembro de mais nenhum. Acho que eles chegaram a compilar episódios do Hércules, não foi? Do Hércules. Não me lembro, nunca vi. O que eu me lembro, por exemplo, é que a série da Cinderela tinha curtas fechadas. Cada curta era fechada por si, ou seja, tinhas um momento para a Cinderela, tinhas outro pai. Eu não me lembro das irmãs da Cinderela, das irmãs adotivas. Anastácia? Eu não me lembro dos nomes também. Eu tenho ideia como é Anastácia. No entanto, o que aconteceu no segundo filme da Atlântida foi que primeiro vão buscar o Milo e a Kida à Atlântida, ok? E depois o primeiro filme é porque... Não, o primeiro episódio é porque existe um Kraken, um polvo marítimo do mar que anda a atar os navios para o fundo do mar. E depois, automaticamente, mudam para o Texas. Acho que é para o Texas. Era aqueles... Era os coiotes. Os coiotes, exatamente. Os coiotes da areia. Exatamente. A inspiração deles foi o Ficheiros Secretos, se não me engano. O que... teria sido bué fixe, tipo um desenho animado da Disney, poder andar a explorar bués mitos por todo o mundo. Sim, eu tenho pena deles não terem feito mais. Tanto que o último episódio que eles lançaram, que é o Ragnarok. Exato, eu acho que pareceu-me bem forçado o levantar da Atlântida para o mundo real, estás a ver? Pareceu bem abrupto, sim. Pelo menos se tivesse havido uma preocupação em contar uma história mais linear que conectasse aos outros, porque as conexões entre episódios eram muito vagas. Era o médico liga para o Milo e para a equipa e diz que está com problemas ali. Depois eles vão ver o Sr. Fillmore e estão a jantar e do nada roubam uma lança. As conexões são muito abertas e isso faz com que não consigas ficar tão concentrado na série. Mas eu, como episódios soltos, eu até gosto deles bastante e também vi o filme várias vezes. No entanto, eu estava à espera de mais. Por exemplo, tu quando começas o primeiro episódio, a Atlântida já está reconstruída. Já nem parece a mesma, estás a ver? Eu gostava de ter visto um bocadinho de como é que foi essa adaptação. Como foi o Milo adaptar-se à língua. Por exemplo, não sei se te lembras, ele tinha um cão de lava. Eles chamavam aquilo cão de lava. E eu gostava de saber como é que outras espécies começaram a entrar naquele mundo quando já nem apenas existiam os humanos e peixe. Acho que havia muito para trabalhar e se houvesse um segundo filme eu tinha a ideia que ia funcionar. Aliás, eu tenho a ideia que tanto o Planeta como o Tesouro, como a Atlântida e o Tempo Perdido... Não, e o Continente Perdido, não é o Tempo, ok... foram lançados na época errada. Isso sem dúvida. Eu sinto que se fossem lançados mesmo hoje, tinham muita mais aderência. Primeiro porque o peso da Disney hoje em dia parecendo que não, em 15 anos é outro.
Aumentou de forma absurda. Aumentou bué a procura, porque na altura em que esses dois foram lançados já estavam a ter bué concorrência da DreamWorks, da Pixar. A Pixar já estava, para muitas pessoas, a fazer os melhores filmes de animação. Uma própria DreamWorks, eu lembro-me que também lançou um filme que não se enquadra muito no estilo deles, que era o Sinbad, não sei se te lembras. Eu sei, lembro. E esse foi outro que não vendeu muito. Eu acho que os filmes 2D que foram lançados pós 2000 tiveram um péssimo marketing e que foram muito mal divulgados. E lá está, como havia um fascínio enorme pelo 3D, pela Pixar, olha estas sombras são mágicas. E isso acabou por limitar muito o conteúdo durante uns anos. Hoje em dia as pessoas, por exemplo, estão saturadas desse tipo de animação às vezes. Sim. E chego até a dizer que é por causa disso que o género anime tem crescido tanto. As pessoas estão saturadas de ver sempre uma animação igual. Mas ao mesmo tempo eu também acho que algumas das crianças que cresceram com este tipo de animação às vezes podem não gostar tanto do 2D. Pelo menos eu lembro-me de falar com crianças quando eu tinha para aí uns 16 anos, que na altura tinham se calhar uns 7 anos e estavam habituadas já aos filmes da Pixar e isso, e filmes mais a 2D parecia que lhes metia um pouco de impressão. Entretanto também podem ter crescido e habituado. Isto acaba por ser um pouco isso. Também acho que tem a ver uma questão de hábito, porque não sei se já reparaste, devido à facilidade de ser feito, os desenhos animados para crianças são todos um 3D bué fatela. Sim. Não vês nenhum em 2D atualmente. Para crianças? Para crianças, eu não estou a falar tipo... É que em séries gerais já há bués em 2D, por acaso. Não, lá está. Mas eu não estou a falar de séries tipo da Disney como Steven Universe, estás a ver? Universe. Eu estou aí mais para baixo. Ok, sim. Estou aí mais para baixo. Todas essas animações são feitas em 3D. Estás a pensar em cenas mais tipo... infantis mesmo, aquele, tipo Acolheu. Sim, tipo o Piratas também, aquele que era da Disney. Tipo, Mas o Piratas já é 2D. Conheces essa série? Agora não estou a ver. Eu acho que é Piratas, que aquilo tem personagens do Peter Pan e é basicamente uma cena da Disney assim meio... Já estou a ver. Mas, como eu estava a dizer, o que eu acho é porque, pronto, eu sei que há muitos desenhos animados que são feitos para o público infantil que são base no 3D, principalmente os mais infantis, mais abonecados. Agora vai-me à cara, lembro-me do Pocoyo. Mas de certeza se pôs no canais mesmo para bebés, geralmente são tratados com esse tipo de tecnologia. Porque tanto que é tipo, estou a pensar também na Heidi, na nova. Sim, e também tens uma versão do Vicky. Os remakes têm sido feitos. O Vicky. E também o D'Artacão, se não me engano. Vicky. Mas olha, eu fui ver sobre outros filmes da Disney que eram compilações ou episódios pilotos, e há mais uns quantos. Aquele que eu disse há pouco, do Hércules, chama-se De Zero a Herói. Compilou 3 episódios da série. E também houve um do Tarzan e Jane, e outro que é basicamente um episódio piloto como o do Stitch, que é o Buzz Lightyear. Sim, mas por exemplo, o Buzz Lightyear serviu para começar, o Tarzan e Jane foram lançados depois da série, não foi numa tentativa de falhada de lançar. Sim, eu sei, a diferença é que isto não são tentativas abortadas. Não. O filme da Atlântida é isso. Sim, tanto que há uma cena. Os episódios todos do Tarzan e de Jane foram dobrados, o filme foi dobrado e a série foi dobrada. Ou seja, se tu fores ver a voz do Tarzan, da série Tarzan, não é a mesma que está no Tarzan e de Jane. Faz sentido até tendo em conta as produções. Sim, mas por acaso é interessante. Por exemplo, o Tarzan do filme continua a ser o Tarzan do filme, estás a ver? Mas na série meteram outro Tarzan a dar a voz. Mas olha, voltando à Atlântida, o que é que te marcou assim mais no filme, para além de te identificares com a jornada do Milo? Os próprios personagens eu achava bué cómico, o Mole. Ele tem cenas mesmo parvas, mesmo em português. Ou quando ele tenta seduzir a Kida, por exemplo. Volevo, e depois dá... O que é que ele diz lá? Tipo, a falar francês, estás a ver? Sim. Tu não ouves, tipo, está a perguntar, a senhora quer... E depois ele segreda-lhe ao ouvido, não é? Exatamente. E aí depois ela dá-lhe uma estalada. Os pais perceberam. Exatamente. As crianças
por um lado percebem, por outro lado provavelmente não percebem até que ponto. Depois ele está a chegar a Atlântida e aquela frase "Estou tão excitado". É fixe, eu acho bem divertido. E depois tiveste aquela parte do Nitro... Como é que é? O gajo da nitroglicerina. Exatamente. Não te mexas, não te mexas. E depois também havia outra rapariga que era mecânica. Sim. Os personagens, por acaso, os secundários eram engraçados. Tinham uma química fixe. Até mesmo eu lembro-me, por exemplo, quando está a Kida e o Milo a interagir e ele está tipo com aquelas cuecas à moda antiga e ele entra na água e aquilo enche que nem um balão. E a cena lá está, eu também gostava muito da parte mística, da parte do mistério por trás do coração da Atlântida. Yeah. O que é o coração da Atlântida, por exemplo. E não sei se reparaste, mas a Atlântida tem bués conceitos em termos de arte que, se não me engano, acho que até foram feitos pelo Mike Mignola, o criador do Hellboy, das bandas desenhadas. Não fazia ideia. Tem um estilo bué próprio. E também... eu acho o Atlântida um filme muito bonito também. E mesmo também gosto do conceito de que... por exemplo, o vilão que é o Tenente, estás a ver? Eu achava que era uma boa pessoa. Pelo design tu meio que notavas que mesmo assim havia alguma coisa que ia dar errado. Eu pensei que ele era apenas rígido no início. Até porque quem estava a pagar a viagem confiava na equipe. Eu só notei que havia algum problema, literalmente, na interação da equipa, quando está a haver tipo um jantar e eles convidam o Milo a entrar. E eles, há uma parte onde estão a falar do dinheiro e eles quase que eles iam falar mas não falam, em que hesitam a contar alguma coisa e eu reparo que já existe um plano por trás. A primeira coisa que eu me lembro do filme foi que eu percebi que algo não estava certo. E depois, claro, depois já começam a dar mais informações de que vai haver alguma mudança porque o próprio tenente conversa com a outra rapariga. Como é que ela chama-se? Helga. Helga, exatamente. Por acaso eu já sentia desde o início que havia alguma coisa de errado com ele. Eras mais velho que eu. Não sei se era isso, porque é assim, eu lembro-me que antes de ir ver o filme eu achava que ele ia ser o vilão. Quando estava a ver o filme estava a ficar até espantado por ele ser tão simpático. Mas uma parte de mim tinha a impressão que ele de certeza que ia ser o vilão, porque ele tinha um pouco o aspecto disso. Ele tinha um design bruto. Um pouco parecido ao... Fazia-me lembrar um pouco o Clayton em termos de design, mesmo que não fosse completamente igual. É aquele estilo assim de homem militar grande e tipo... que noutra história há 60 anos atrás se calhar até teria sido o protagonista, mas que agora tu vês que afinal este tipo de personagens ou este tipo de pessoas podem ser grandes sacanas. Mas algo interessante é que me faz já às vezes confusão eles tinham um livro que era o Diário de Shepard, mas como é que o Shepard sabia o paradeiro da Atlântida, estás a ver? Se aquilo fica embaixo do mar, tu tens que mergulhar a alta profundidade e estás exposto a muita pressão. Tu, para saberes a localização da Atlântida, tu tens que conseguir dar coordenadas e ao mesmo tempo tu tens que saber onde estão as coisas. Como é que o outro, onde ainda não existia tecnologia, conseguiu lá chegar? Sabes que eu por acaso não me lembro assim de alguns detalhes. Eles dizem mesmo que ele lá chegou? Eu acho que não chegam a dizer isso, mas é... Se calhar ele simplesmente conseguiu fazer as contas e olhar para os relatos históricos e isso tudo foi o Platão. E descobrir onde ele estaria. Foi o Platão. Olha, se tu gostaste da Atlântida, se calhar até ias gostar de um filme dos anos 90 que saiu antes da Atlântida chamado Stargate. Já me tinhas recomendado que eu lembro, mas lembro-me que na altura tu disseste-me que os protagonistas e a história são muito semelhantes. São mas muito semelhantes, por acaso. Tu também tens basicamente um personagem principal que é um Chrome, que em termos de... também usa óculos. O penteado é que é um pouco diferente, mas mesmo assim ele é bem semelhante ao Milo. Ele lidera uma equipa para outra civilização e lá ele também acaba por descobrir como traduzir. Chama-se Stargate Atlantis? Não, isso foi uma... é assim... O Stargate foi um filme em que aquele portal basicamente levava-te para outros mundos. Era uma espécie de teletransporte e tinha sido deixado por civilizações antigas, tipo por aliens, basicamente. Houve o filme que foi do Roland Emmerich, que foi depois fazer o Dia de Independência. Após algum tempo, não sei quem decidiu fazer uma série do Stargate,
chamada Stargate SG-1. Eles não usaram o mesmo elenco do filme original, mas continuaram a história. Por exemplo, pegaram no ator que faz de MacGyver e puseram-no a fazer um papel que era interpretado por outro ator no filme original. A série foi grande sucesso, durou 10 temporadas, e depois eles fizeram 2 spin-offs, e uma delas chama-se Stargate Atlantis. Eu já estava a ver porque Stargate Atlantis tem o Aquaman O Momoa? e há como protagonista. Uau! Pá, também não sei se... Tipo, muitas pessoas também já devem ter feito a comparação do Stargate Atlantis com a própria Atlântida, com o filme. Não sei. Mas o filme original de Stargate tem algumas semelhanças em termos de narrativa e de personagens com o Atlântida. Por acaso, isso é uma mistura muito grande. Há muita gente que mistura a Atlântida com a mitologia, né? Das sereias e do Tritão. Tipo, tens a Atlântida Yeah. e tu tens... Se formos também assim, supostamente pela origem histórica, Atlântida, o próprio nome, acho que veio de uma situação que não existia. Era uma suposição de algo, se algo tivesse existido e ido para baixo do mar, se não me engano. Diz-se que poderiam haver outras civilizações que podiam ter sido enterradas pelo mar. Aliás, enterrar, não, acho que não é a palavra Está debaixo certa. dos Açores. Está debaixo dos Açores. Exato. Mas se houver, não, em princípio não será a Atlântida, terá tido outro nome. Afundou-se. Desculpa? Afundou-se. Afundou-se, já. Enterrada. Mas ver o filme da Atlântida na altura fez-me pesquisar bué sobre a Atlântida. Fascinava-me mesmo o conceito. Algo que também gosto é que eles, por exemplo, lembro-me que no início eles fazem uma passagem de Platão. Espero que seja de Platão, senão já sei que vou ouvir nos comentários. Pá, faz sentido que seja de Platão, porque acho que era o Platão que escrevia sobre a Atlântida. E outra cena que eu também acho interessante, e a realidade, sabes que eu vejo muito conteúdo sobre as línguas que são inventadas, mas eu não sei que língua é que foi inventada ou usada para a Atlântida. Há uma língua para os elfos, não é? Do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, já. Tens... E até para os Na'vi do Avatar. Sim, tu tens propriamente tu tens línguas Existe próprias. Klingon também. É assim, por acaso nos filmes eles normalmente contratam pessoas para tentarem inventar línguas. Houve mesmo uma pessoa que tentou criar a própria língua do Dothraki. Sim. Para ser usado no Game of Thrones. Ou seja, eles procuram sempre alguém porque mesmo que grande parte do público não perceba o que está a ser dito, nem queira muito saber, eles querem manter pelo menos uma certa consistência. Sim, para quando usarem aquelas palavras, serem sempre aquelas palavras e aquele tom e aquela acentuação própria. Exatamente. Criar algo que fosse mais nativo possível. Yeah. Também eu acho interessante, por exemplo, a forma de facilitar a comunicação entre eles é dizer que a língua falada na Atlântida é uma junção de todos os dialetos do mundo. Então eles são capazes de falar francês, inglês, português. Yeah. Isso por acaso é bastante prático para eles, não é? Sabes outra cena que eu lembro-me bué, é que, por exemplo, fala-se muito da dobragem, mas eu lembro bué da cena que diz: vamos ver se eles falam português. E eu revejo-me nisto porque imagina que ele está a falar português e dizer: vamos ver se ele sabe falar inglês como nós. Yeah. E esse tipo de adaptações acho que também fazem com que a obra se aproxime mais de nós. Mesmo que seja adaptações mais diretas. Também há uma parte que é meio que quase uma sedução entre o Milo e a Kida, que é quando ele está ferido e há lá quase um momento sexual entre os dois, em que ela toca no peito dele e cura a ferida com o cristal. Não sei se te recordas. Não me lembro bem disso. É quando eles estão na gruta. Sim. E há um incêndio, estás a ver? Sim. E o Milo cai e fica ferido. E a Kida tira a máscara e tenta salvá-lo. E há quase um momento sexy entre os dois. É bastante... Epá, aquilo dava um bom início de filme, se é que me entendes. Tu podes ver, se vês só aquele excerto... Tu devias ir trabalhar então para uma empresa de filmes para adultos de paródias. Era perfeito. Aquela cena é perfeita, pá. Jesus. Aliás, eu não me lembro agora do nada. A única cena com mais contexto sexual que me lembro é a cena do Corcunda Notre Dame, onde o Frollo tenta
violar de certa forma a Esmeralda. Onde cheira ao cabelo da Esmeralda, não é? Exatamente. Mas esse é mais para o creepy do que para o... Não. Eu acho que isso não tem nada de Sim. sedutor. Mas estou a falar de momentos sexuais propriamente. Entre a Milo e a Kida, nota-se logo a química que existe e quase que parece que fizeram outra coisa. Mas pronto. E acho que o cristal simbolizava essa coisa. Isto agora entra em teorias. É como o cabelo dos Na'vi no Avatar. O cristal conecta. Não sei se lembras, no Avatar eles usavam os cabelos para se conectar. Sim. E basicamente tinham relações com os cabelos também. Algo que eu me lembro bem é que o mole sabia distinguir a terra através do sabor, o lixo. Existe alguma ciência nisso? Não sei. Quer dizer, supostamente tu analisares a terra, tu consegues descobrir de onde veio. Uhum. Não é que consigas detectá-la pelo sabor, mas saberes o que é que compõe cada terra, tu sabes dizer de onde é que ela vem, de onde é que vem este mineral, onde é que existe uma concentração de minerais neste país, consegues falar mais ou menos uma localização. O que eles fizeram foi meter essa ciência toda dentro da cabeça do molo e no seu corpo. O gajo cava como fosse um castor, uma toupeira. Uma coisa, Nisso. eu acho que também a Atlântida e o Planeta do Tesouro também falharam porque estavam... Uma das razões poderá ter sido também que as pessoas olhavam para aquilo e se calhar não viam propriamente Disney, porque não eram musicais, eram filmes mais de ação. Principalmente a Atlântida parece mais algo que tu farias num blockbuster, pelo menos um blockbuster live action, do que o que tu farias em animação. É assim, o Planeta do Tesouro ainda tem 2 ou 3 músicas, se não estou em erro. Ainda consegue ser minimamente musical e apelar. Tanto que ele, na versão original, eu sei que ele teve um compositor bastante conhecido até. Sim. Porque acho que, se não estou em erro, foi o Rob Thomas. Mas as músicas do Planeta do Tesouro não eram cantadas pelas personagens, ou eram? Não. Por isso acho que aí não conta tanto como musical. Mas eram faladas muitas vezes na primeira pessoa e contavam e eram referentes à história do personagem, por exemplo. Uhum. Mas aquilo parece-me que foi uma tentativa então da Disney tentar escapar de fazer o mesmo, porque calculo que os animadores se calhar olhavam para filmes, por exemplo, da Ghibli, porque eles já acho que nessa altura realmente já tinham conhecimento da existência do Miyazaki e de outros, e também olhavam para o que a Pixar estava a fazer e eles se calhar não queriam ter de continuar o mesmo molde. Só para recapitular, quem cantou a música do Planeta do Tesouro era um vocalista da banda Go Go Dolls. Sabes quem é, provavelmente. Eu sinto que eles na altura, eles estavam numa fase mais ou menos em que contratavam cantores famosos para cantar os seus temas. Sim. Não era uma fase, era uma fase musical, mas era uma fase onde eles queriam meter cantores conhecidos. Ou seja, tu já ouvias praticamente as músicas e as músicas eram feitas para ser comerciais também na rádio. Entendes? Ou seja, sim, já havia um duplo sentido na distribuição. No caso da Atlântida, eu já acho que aquilo de todo não tem nenhuma cara da Disney. Mas no entanto, eu não consigo imaginar como um musical. Também não. Toda a forma como ele foi produzido, desde o tom sério, à forma como eles trabalham toda a ideia dentro do filme, toda a história. Eu acho que aquilo onde tira valor na música é na orquestra e é nos sons. Sim. Por exemplo, há momentos onde eles param para parar só com a música. Lembras-te quando a Kida entra para dentro do coração da Atlântida e faz parte? É um momento que quase não tem falas e tu, se vais ver em conta, aquilo são 2, 3, 4 minutos. Literalmente, onde apenas sentes que a Kida vai ficar presa dentro do coração da Atlântida. Ou seja, o filme nesse aspecto eu acho que trabalhou bem porque soube esperar pelos momentos certos para usar a música a seu proveito. No entanto, talvez sim, a ausência de musicais, ou seja, de coreografias e também de músicas mais concentradas nos próprios personagens, tenha também afastado as pessoas. Até porque estamos a falar... Isto foi uma altura muito mexida da Disney. Sim, quem era experimental até. Exatamente, porque quem se lembra nos anos 90, as músicas da Bela e o Monstro são lembradas até hoje. O próprio Tarzan, que é um musical também, em Portugal foi pelo Luís Presas, mas no mundo, na versão
original foi feita pelo Phil Collins, ou seja, eles aí já se preocupavam em ter cantores já de renome, estás a ver? Mas ao mesmo tempo mantinham o significado, ou seja, a história continuava a significar o que são os personagens. Exato. Por exemplo, sei que há músicas do Hércules que foram cantadas pelo... Agora, como é que chama-se o cantor espanhol que canta a música Vida Louca? Não sei. O Ricky Martin, ok? Ou seja, eram todos já eram cantores minimamente famosos para a época, mas havia também uma preocupação constante da música estar relacionada com a história e de haver músicas cantadas de forma a que tu conseguisses propagar o filme. Ou seja, sim. Onde é que ouviste essa música? Foi no último filme da Disney, A Bela e o Monstro. Tu isso não tinhas na Atlântida e o Continente Perdido. Yeah. E isso, se calhar, prejudicou um pouco a publicidade. Se bem que se agarrarmos em outros filmes na época, eu lembro propriamente, a Pixar tem alguns momentos musicais, mas nem tem assim tanto. Não, a Pixar nunca foi de momentos musicais, eu acho. Tem músicas próprias. Tem músicas boas, mas da mesma forma que a maior parte dos filmes assim que ficam famosos não são propriamente musicais, mas têm músicas reconhecíveis. Mas eu acho que a Disney acaba por ter o musical mais como identidade. Sim, mas no entanto eu até tenho achado os últimos musicais que eles têm lançado, ou seja, Frozen 2... Sim. Moana, até gostei de Moana, mas Frozen 2 eu não achei que as músicas fossem nada demais. Aliás, até acho que pareciam meio forçadas, tanto na versão original como na versão dobrada, porque isto é o seguinte: é muito fácil adaptar uma música para todas as línguas quando esta é feita no sentido, e o que eu sinto é que todas as músicas anteriores a essas tinham sido feitas já com o princípio de serem adaptadas, ou seja, usando uma linguagem mais simples, uma linguagem que fosse mais fácil de traduzir para os outros países, porque parecendo que não, há certas letras que tanto para países de língua latina para o nosso tornam-se mais difíceis de traduzir devido à complexidade da letra. E o facto das letras estarem cada vez mais complexas acabam por não ser tão ouvidas e tão decoráveis. E depois acaba por acontecer que nós muitas vezes temos que fugir ao original para ter uma adaptação mais fiel à métrica, e ao mesmo tempo já perdes o sentido e já não tens a mensagem correta no filme. Mas acho que mesmo assim, por exemplo, não sentes que o Frozen 2 tenha sido bom musical nesse sentido, mas o Frozen 1 conseguiu adaptar-se pelo mundo inteiro. Tu tiveste um mega... Eu vejo o caso do Frozen 1 e às vezes eu penso para mim e eu até acho que foi sorte. Eu acho que não foi só sorte, porque o Frozen 1 tinha muito aquela fórmula que funcionava e aplicou o tipo de ideias para as músicas que normalmente são aplicadas na Broadway. Fizeram uma cena em que a história é muito movida pela música mesmo. Eu acho que ter-se músicas que possam ser adaptadas pelo mundo não são propriamente um problema. Tu consegues fazer músicas memoráveis que possam ser adaptadas mundialmente. Não significa que vão ser as melhores músicas de sempre. Sim. Mas acho que também ninguém vai dizer que as músicas destes tipos de musicais, até os mais famosos, são as melhores músicas de sempre. São músicas boas que funcionam no filme, yeah. Exato. Também há uma coisa da Atlântida que é... eu acho que o Planeta do Tesouro também teve um pouco isto, que foi muitas críticas negativas. Se tu fores ao Rotten Tomatoes, por exemplo, isto é um agregador. Mas pegando em todas as críticas que saíram, só para aí 50% é que eram positivas. Esses filmes só agora recentemente é que têm recebido mais apelo e mais amor pela crítica mesmo. Normal, porque são as crianças, tipo, somos nós, por exemplo, que víamos isso quando éramos crianças e se calhar reparamos em algo nesses filmes que as pessoas ou não repararam na altura ou não apreciaram da mesma forma. Isso também mexe muito que os padrões críticos vão mudando ao longo do tempo. E também mexe muito com que a visão de cada crítico. Entre 2000 e 2005, eu acho que foi um ano complicado mesmo para as animações em 2D. É assim, eles às vezes também podem ter um contexto que nós não temos. Se eu perguntar a montes de pessoas da minha idade, mais depressa conhecem a Atlântida do que conhecem, por exemplo, o Stargate. Enquanto que se calhar um fã de ficção científica daquela altura foi ver o Atlântida e ficou... isto é muito parecido ao Stargate. Yeah.
ou até parecido a outro anime que é o Nadia. Aparentemente o Atlântida também foi acusado de tirar algumas ideias de lá. O Rei Leão também é Hamlet, olha. Mas o Hamlet está em domínio público, é diferente. No Japão chamado... Estás a falar do Kimba. Do Kimba, exatamente. Olha, o Kimba, é assim, eu não quero afastar-me mais da Atlântida, mas só quero fazer uma à parte que o Kimba tem uma situação muito interessante, que houve um youtuber recentemente que fez um vídeo de 2 horas a analisar a situação do Kimba e Rei Leão. E pelo vídeo, realmente, eu já acho que aquilo é um pouco mais coincidência do que outra coisa, o Kimba e o Rei Leão. Epá... Se calhar até deixo aqui a descrição no vídeo, que é do Your Movie Suck. Até o nome do canal é um pouco agressivo, mas... É um bocadinho. Yeah. Mas voltando à Atlântida, é assim, nós também... É mais fácil tu olhares para um filme de quando tu és criança e tipo dizeres que este filme era muito bom e as pessoas não apreciaram bem, ou tu estares a ver esse filme como adulto pela primeira vez. Um adulto se calhar poderá perceber umas referências que fazem o filme, a seu ver, ficar mais fraco, por exemplo. Eu não estou a dizer que o Atlântida é um filme fraco, estou só a dizer que a nostalgia Estás também... a tentar ver por eles, sim. Exato. Porque assim, eu compreendo algumas das críticas do Atlântida. Por exemplo, eu acho que o vilão, já na altura, sentia que o vilão não era assim muito memorável. Só a morte dele é memorável até. Desculpa, quando ele é rasgado pelo cristal e fica todo cristalizado. Sim. Aquilo... Sim, mas o personagem dele não é assim tão interessante quanto isso. Aliás, o Clayton do Tarzan teve um pouco esse problema. Tu, quando pensas em grandes vilões da Disney, tu pensas nos mais carismáticos. Ou então que tenham marcado mais. Mas o Clayton também teve um final memorável. Sim, yeah. Isso é bem interessante. Isso é interessante se formos ver por esse prisma. Por exemplo, o Gaston para mim também não... Ele era o vilão, mas ao mesmo tempo pouco aparece no filme. Mas desculpa lá, mas o Gaston é bem memorável. Eu acho que o Gaston é bem icónico mesmo. Porque ele fez algo bem diferente para um vilão da Disney da altura. Ou um vilão, se calhar, em geral. Porque ele parecia bem o herói da história. Achas que a Disney ainda tem coragem de matar um vilão? Eles não têm morto. Houve aquela do Entrelaçados. Sim, mas isso já foi em 2010. Eu estou a pensar agora. Eles também não têm tido assim muitos vilões recentemente. Esse é o problema. Eu tenho saudades deles terem vilões. Mas eu acho que nem sempre é preciso haver-se um vilão. Por exemplo, a Atlântida, o conflito mais interessante estava naqueles personagens com os quais tu simpatizavas, mas que ao mesmo tempo eles queriam aproveitar-se da Atlântida para ganhar dinheiro. Ou seja, tu gostavas deles, mas compreendias porque é que eles poderiam ser capazes de fazer algo de mal. Sim, eu lembro-me que cada personagem tinha o seu sonho e a sua ambição. Yeah. Eu até lembro-me do contraste, o gajo das bombas era um gajo que tinha uma loja de flores. Pois era, yeah. Esses contrastes são interessantes. Eu acho que essa parte faz mais o filme do que propriamente o outro. Como é que se chamava o vilão? Que eu agora não me lembro bem. Era Rourke? Era qualquer coisa assim, era. Eu acho que ele é o ponto fraco do filme. Ou seja, nem o nome do vilão mal sabemos. Lembramos dos outros personagens todos. Exato. Eu lembro perfeitamente daquela velhota que lia o rádio, que estava sempre a fumar cigarros. Pois era. Nem falei dessa. Ele era bem engraçado. Estava constantemente a fumar e te perguntam: então não te vais vestir? E ela: eu durmo toda nua. Eu gosto destes momentos em que a Atlântida para tu conheceres os personagens e para ouvir as conversas deles. Então, porque o que te fica é a parte em que as pessoas agem como humanas. Olha, eu quando penso em vilões da Atlântida, se calhar mais depressa me vem à cabeça a Helga do que o Rourke. Porque ela tinha humanidade dentro. Ela era humana nas suas decisões. Tanto que ela queria também a riqueza, mas nota-se quando ela quer parar e quando dizia que já chega. Sim. Também há outra coisa dela, que é... Eu acho que ela como personagem era um pouco... Eu não vou dizer que ela era única, porque ela era uma femme fatale, ao estilo das femme fatais da história dos anos 20 e 30, nas quais eles supostamente se inspiraram, ou pelo menos inspiraram-se naquele estilo, mas ela era diferente do que outras vilãs da Disney. Por exemplo, o Rourke, ele era um gajo militar que queria se aproveitar dos indígenas, basicamente. Lembras-te da primeira cena em que ela aparece? Tipo, está... meio nas sensual, sombras. Nas sombras, meio sensual. Desci pela chaminé. E dá uma música boa de cabaré, bar de alterno. Eu não me lembro da música, Álvaro. Eu lembro-me. Eu vi aquele filme muitas vezes, eu já te disse. Muitas vezes mesmo. Eu só descobri recentemente que ela aparentemente até é relativamente popular
entre fãs da Disney e fãs do filme. Eu não desgosto dela, é como tu próprio disseste, é muito mais fácil lembrar ela como vilã do que propriamente o vilão principal. Yeah. Sabes quais é que eram as ideias que eles tinham para a Atlântida 2? Não? Isto aqui foi revelado bem recentemente, mas teria sido a própria Helga a vilã principal. Ela teria sobrevivido e teria se tornado uma espécie de cyborg e reunido um grupo de mercenários para tentar invadir a Atlântida de novo. Disney Plus, façam isto. Pois façam. E façam uma série. Façam uma série, caraças, que eu vou ver. Façam uma série. Opa, o que se calhar vai acontecer é, daqui a alguns anos, se o filme continuar a ficar mais popular, eles se calhar vão fazer finalmente um remake live action da Atlântida. Sim. E pronto, é isso. É o filme, exatamente o filme que já tinha saído, mas em live action, sem nada a adicionar. E vão acrescentar 40 minutos de nada, como fazem com os live action todos. Aí, que miséria. Isso é algo muito triste, porque como é um filme live action, eles sentem que tem que ter 2 horas. E tem que ter 2 horas e 2 horas e qualquer coisa. Uhum. Então eles acrescentam palha. Pois é. E eu acho que, tipo, já que tens mais... Tu queres acrescentar 40 minutos, trabalha sobre o guião que já tens. Acrescenta coisas que ainda não sabemos. Acrescenta coisas novas que nós não vimos do filme. Exato. Porque eu sei que por exemplo, na Atlântida passam-se dias. Aquilo tudo não acontece num só dia, passam-se dias. Então, por exemplo, se fizessem uma adaptação da Atlântida, podem contar mais a história. No Rei Leão, por exemplo, eles podiam contar mais a história porque se passam anos. É horrível quando decidem apenas tornar as cenas mais lentas para caberem nas 2 horas, em vez de adicionarem mais cenas e mais conteúdo. Sim, acaba por ser uma beca... É inútil, de certa forma é filler. Sim. Uma coisa que eu gostava em filmes como a Atlântida e o Planeta do Tesouro, quer tenham sido bem-sucedidos ou não, é que quando eu penso Disney no seu melhor, eu penso não propriamente naquela cena tradicional de uma história sempre genérica que segue o padrão que tu já conheces, com os desenhos que tu já conheces. Eu penso normalmente numa cena que Disney fica, que é tipo uma história ao estilo Disney, mas que se inspira bué noutros tipos de arte. Por exemplo, a Bela Adormecida pega bué em arte medieval. Eu sinto que, por exemplo, filmes como a Atlântida e o Planeta do Tesouro estavam a continuar a cena de tu esse legado. Tentar... Sim. O quê? Esse legado, mais ou menos. Exato, de ires tentar tirar inspiração de estilos diferentes. Não fazer sempre o mesmo, fazer estilos diferentes. Por exemplo, o Entrelaçados e o Frozen, eu sinto que os estilos são bué semelhantes. Tanto que os desenhos das gajas são tipo iguais. As caras são bué parecidas. Mas isso é o problema do 3D em si. Entretanto, a Atlântida, eles inspiraram-se bué em banda desenhada, naquele estilo mais clássico de banda desenhada americana. Foram buscar o Mike Mignola para ajudar nesse tipo de estilo que é bué americano, mas que ao mesmo tempo também não é assim tão visto quanto isso na animação. Eu acho que depois eles também foram pegar em elementos de steampunk e ao irem buscar uma data de inspiração que se complementa, eles criaram algo que realmente parece que estão a tentar fazer um filme, não parece que estão a tentar fazer um produto Disney, percebes? Epá, já reparaste que a Disney, eu não sei se isto vai continuar, mas desde que a Disney existe, ela tem uma fase onde faz dinheiro e depois gasta dinheiro nas suas produções. E depois gasta dinheiro em produções que são fracassos, mas que depois ganham algum following. Então o que eu espero agora com a saída do Tim Cook? Tim Cook? Ou não, Bob Iger? Exatamente, isso é da Apple, desculpa. Isto é lixado. São todos iguais. Sim, são todos CEOs, é tudo o mesmo. É tudo o mesmo. Têm sido todos fazem todos a mesma porcaria. E eu só espero. E eu sei que dentro da Disney, e já vi algumas entrevistas, existe vontade até mesmo de voltar ao 2D. Sim. E eu calculo que isso tenha sido porque tem aumentado o interesse e a procura por isso. Eu sinto que, mesmo que seja mínimo, e eu sinto que, mesmo vivendo a nostalgia, eles se lançarem um filme 2D cada 10 anos, esse filme vai ser visto porque vai ser visto como uma raridade dentro da Disney. Ok? E neste momento a forma de ser diferente era tu lançar, era lançares isso. Tu sentiste que o Frozen 2 teve muita gente a ver? Senti. Eu por acaso não senti muito. Por acaso é assim, não é como se todas as pessoas que eu conhecesse tivessem ido ver o filme, mas
até senti que o filme foi falado entre as pessoas que normalmente vão ver esses filmes. Eu não sei se daqui a 10 anos eu vou estar a falar de Frozen da mesma forma como estou a falar do Planeta do Tesouro e Atlântida e o Continente Perdido, entendes? Sim, mas isto também é aquilo que já falámos até com o Mires no episódio sobre censura, que é algumas coisas nós também não temos a certeza se têm a ver com uma opinião completamente objetiva ou se também não têm a ver um pouco com nostalgia. Porque repara, da mesma forma que os críticos mandaram vir com a Atlântida ou com o Planeta do Tesouro, e nós próprios mandamos vir um pouco com filmes como o Frozen 2, se calhar no futuro vais ter boas crianças que dizem que o Frozen 2 é o seu filme da Disney favorito. Eu, por exemplo, eu sei que muita gente fala do primeiro Frozen como uma evolução na animação 3D, ok? Eu não senti isso de todo. Eu mais fácil senti isso no Brave de 2009 da Pixar. Eu senti isso em quase todos os filmes da Pixar, mas pelo menos daquela altura, mas não senti isso no Frozen de todo. É que eu não entendo onde é que eles sentiram essa evolução, estás a ver? Sim. Porque, por exemplo... Eu acho que tem a ver com as pessoas... e repara, as pessoas associam muito Disney a princesas. E o Frozen foi o primeiro filme de princesas a ser um sucesso... tipo o Rei Leão. O Rei Leão não é um filme de princesas, mas tipo A Pequena Sereia. É um filme de um príncipe. O Entrelaçados foi um sucesso, mas não foi um sucesso como este, percebes? Pois não. Tanto que eu não sinto que o Entrelaçados seja o início da nova era, por assim dizer, da Disney. Estilisticamente meio que é, mas em termos de sucesso sinto que não é. Tanto que eles não lançaram o 2 e já lançaram o 2 do Frozen, né? Sim, mas a ideia deles fazerem sequelas também é relativamente recente. E do Entrelaçados eles até fizeram uma série, se não me engano. Sim, olha, mas por exemplo, curiosamente, os meus filmes preferidos da Disney mesmo, nesta última década, foram os Zootropolis e se calhar o Força Ralph. Foram todos. Eu também gostei bastante desses dois. Mas voltando então à Atlântida. Por acaso nós falámos um pouco sobre o steampunk da Atlântida. Sim. E a cena é, tu conheces outro filme que seja tão mainstream com a cena de steampunk? Um filme que tenha sido lançado por uma Disney ou algo assim. Por uma Disney não, eu estou-me a lembrar do Gigante de Ferro. Mas mesmo assim esse é mais a ficção científica dos anos 50. Sim. Estou a falar mais de steampunk, que é aquele estilo mais de final do século XIX e início do século XX. Não me estou a lembrar de nada. Só em jogos, tipo o BioShock Infinite. Sim, por exemplo, sim. E eu acho que o Atlântida também... Isso é outra coisa que eu acho que se destaca, que é... Nota-se que eles também tiraram alguma inspiração do Jules Verne. Ou como é que se teria de pronunciar em francês? Jules Verne? Sim, pode ser, passa. Lá está, a Atlântida é uma história boa nesse molde. Também de revistas pulp. É boa, é aquele estilo de aventura tradicional clássico, mas que ao com mesmo elementos, tempo sim, parecia que a Disney nunca tinha feito. E parecia que nunca tinha sido feito assim, nesta escala. Mesmo a nível da animação, aquilo brinca muito com os efeitos, pá. Eles no Tarzan já tinham encaixado o 3D, tanto que no final tu consegues ver o produto de todo o conhecimento no Planeta do Tesouro, ok? Exato. Mas já a forma como misturaram o 3D, por exemplo, a própria lagosta gigante é 3D. Mesmo como introduziram esses elementos, estão muito bem introduzidos dentro do filme. Lagosta gigante, também conhecida como Leviatã, não era? Exatamente. Que ainda por cima o Leviatã é bíblico, é uma criatura bíblica. Sim, e lá está, nós já falámos sobre isto, mas o facto de eles misturarem místicas acabava por se tornar muito interessante. E eu, como se fui uma pessoa que sempre gostou de essas cenas, tipo pirâmides do Egito e cenas, teorias da conspiração, vi muitos documentários no canal de história. Então, opa, esses são hilariantes, meu. Sim, mas lá está, é interessante. No final tudo se resume a aliens. Exato. Mas a cena que é interessante é entretenimento. Epá, eu confesso que quando era mais novo até achava alguma piada a isso. Agora só acho piada a isso tipo, em ficção, não em pseudodocumentários. Mas há uma vertente de gostar deste tipo de coisas, deste tipo de histórias, de lendas e de mitos, como seria se fossem reais. E só tenho pena que eles não tenham continuado a série, porque eu acho que aquilo tinha muito potencial, porque lá está, eles
vão aos Incas no início, acho que é os Incas, ou os Aztecas. Acho que são os Incas. Não sei, não me lembro disso. Epá, no primeiro episódio da série eles trabalham lá no Texas. Aliás, este é o segundo. Trabalham com os indígenas, depois trabalham a mitologia do Kraken. Mas era fixe a cena deles irem mundialmente desvendando esses mitos. Até porque Mitos depois e lendas. eles iriam arranjando sempre formas de aquilo ligar tudo à Atlântida, estás a ver? É uma grande fanfiction e tu poderes... E tu poderes... É isso, por acaso é isso. E como é que isso se ligava depois ao episódio que teria de haver este episódio? Um episódio que fosse sobre o regresso de Dom Sebastião. Ixi. Parecendo que não, eu até acho... Isto não tem nada a ver com o tema, mas eu adorava de ver uma série sobre isso, sabes? Até mesmo uma animação. Uma série animada sobre Dom Sebastião. Mas bem, vamos terminar então o podcast por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A vossa companhia é sempre muito importante para nós. Já sabem, podem ver-nos também em Sem Bilhete e Cabo Cinético. Vamos terminar então a conversa. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. E já sabem, vemo-nos no próximo podcast.